Olá para você, seja bem-vindo ao Conexão Rural Germe Pasto de hoje. O programa, mais uma vez, comprometido com o homem do campo, com o pecuarista, com o agricultor, em levar informações importantíssimas. E hoje, um alerta, hein? Atenção, os perigos e também os prejuízos do uso de sementes piratas. É um problema, que afeta aí a produtividade no campo, ameaça a sanidade vegetal e ainda prejudica, o trabalho de quem faz um serviço, um trabalho correto, Aqui no Mato Grosso do Sul, a IAGRO, a Agência Estadual de Defesa de Sanidade Animal e Vegetal, está praticando aí ações, implantando ações de fiscalização no comércio de sementes e, deve começar a valer ainda este ano. Olha, para isso nós convidamos a coordenadora do Núcleo de Sementes e Mudas da IAGRO aqui de Mato Grosso do Sul, a Mayara Chacha, que está conosco aqui, desde já nosso muito obrigado. E o nosso gerente de vendas, Daniel Dirame, mais uma vez, para alertar você, produtor rural, pecuarista, agricultor, sobre os riscos dessas sementes que podem trazer prejuízo para o seu bolso. Isso mesmo. E saiba ainda, por que a Germe Pasto se destaca no mercado forrageiro e tem conquistado aí inúmeros clientes satisfeitos pelo Brasil. Olha, na tela, nosso telefone 67-3389-6700, telefone que também recebe mensagens via WhatsApp, não é mesmo, Éder? É isso daí. Anotou? 67-3389-6700 é o nosso telefone para você interagir conosco aqui, tá bom? E nós começamos o programa de hoje trazendo cliente, é isso? Isso mesmo, O seu Ari Bonfim, lá de Barra do Garças, que fica aqui no estado vizinho, no Mato Grosso, já teve muita dor de cabeça em utilizar aí sementes sem procedência. E olha, não foi muito legal a experiência dele, não. Mas depois que ele conheceu o Germe Pasto, a realidade mudou por lá. Não poderia ser diferente, porque a qualidade da Germe Pasto e também a sanidade são fundamentais para a produtividade e a sanidade da área que foi implantada. Vamos ver então os resultados, com a semente Select Germe Pasto que ele utilizou lá na sua fazenda. Essa fazenda do meu pai era um pouco grande, ele dividiu para nós 10 irmãos. E aí eu fiquei aqui. Em 83 eu casei e vim pra cá. Meu pai sempre mexia com a lavoura e eu cuidava sempre do gado. Toda vida eu gostei de mexer com gado e amansar a tropa. Hoje eu tenho um gado de corte e tenho um pouquinho de gado de leite. Porque o leite é para fazer a despesa, do dia a dia. Nós ganhamos a terra, todo mundo ganhamos. Ela só que não era nada formada, é nós que foi formar. Eu já quebrei cerrado com boi de carro, já ouviu falar isso? Eu tinha 8 boi de carro e eu trelava eles e quebrava o cerrado. Comprei grade, gradeei chão com boi, tinha a plantadeira, eu plantava roça. Mas já trabalhamos bastante aqui. Rapaz, a gente jogava de primeira que era uma semente com terra, sabe? Era uma mão de obra danada, a semente eles capinavam e tirava a semente e vendia pra gente. Semente só terra. Via um caminhão cheio de semente aqui, a maioria era terra. Que garantia. Era o fio de bigode. Agora que começamos essa semente selecionada, hoje nós jogamos essa e como que dá? Você pode andar para todo lado e não ver praga nenhuma. Há 3 anos atrás não foi muito bom, porque eu comprei uma semente, não foi boa e eu tive prejuízo. Agora, esse ano, não. Aí eu vi uma semente boa. Eu confiei muito no Evaldo. Ele me falou, Ari, nós estamos com uma semente boa. E aí eu joguei, tem veio bom. Esse dia eu falei para ele, Evaldo, pode vender a semente e garantir para os companheiros que é boa. Eu vou falar para 10 que a semente é boa. Mas a outra que eu comprei 3 anos atrás, eu falei para 30 e não prestava. E para jogar de 30 hectares, veio dentro do bote da caminhonete. Quem vinha no caminhão, veio dentro da caminhonete. Foi coisa mais fácil. Olha, eu vou te falar a verdade, a coisa mais barata da forma é a semente. Porque se não prestar, você perde tudo. E é que hoje você vai gradear, tá caro, óleo, diesel, tudo muito caro. E se joga a semente sem qualidade, o prejuízo aumenta. Então sempre eu falo, o mais barato da forma é a semente. E agora eu joguei essa semente e aí não choveu. Ficou bastante dias sem chuva. Até onde eu falei, Evaldo do céu, a nossa semente não vai prestar porque não tem chuva. Ele falou, não, Ari, fica tranquilo, que ela é vestida, ela aguenta, ela é própria para aguentar isso aí. E foi verdade. A hora que a chuva veio, ela veio com força. Você mesmo deve testemunhar que andamos lá hoje bastante, não vimos praga nenhuma na semente.
a semente boa. Até onde eu pensei que ela não ia ficar boa, ela está ficando, né? Ela está vindo mais devagar, mas está vindo boa, está enraizando bem. A melhor coisa que tem é a qualidade, né? Porque preço tá tudo caro. Qualquer um que você vai comprar não tá barato não. Porque não tem como você fazer nada barato hoje, que tudo é caro. Então, tendo qualidade, às vezes melhora um pouco. Tem a garantia do resultado, né? Olha, você viu aí o depoimento do seu Ari Bonfim, por sinal um depoimento importantíssimo para quem está buscando aumento de produtividade, produtos de qualidade e procedência. A gente tem falado muito sobre esse assunto aqui, a importância de você escolher a semente de qualidade e procedência, né? E quem sente os impactos dessa semente, da boa e também da ruim, é você que é pecuarista, você que é agricultor. E você sabe, a pergunta para você sabe como se proteger desse tipo de semente, a semente pirata que está no mercado? Será que você sabe quais são as ferramentas disponíveis? Aqui em Mato Grosso do Sul, a Iagro, que é a Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal, ela vai passar a fiscalizar ainda este ano, 2025, o comércio de sementes forrageiras, não é, Thay? Inclusive, a gente recebe aqui Nayara Chacha, muito bem-vinda, coordenadora, né, do Núcleo de Sementes e Mudas, né, da Iagro, e o nosso gerente comercial, Daniel Dirarme, para falar um pouquinho sobre este assunto, né? Vamos saber quais são as ações que a Iagro vai implantar aí para essa fiscalização, e o Daniel trazendo informações para você, produtor, saber se blindar, né? Como a Genipass também trabalha para garantir essa qualidade lá na fazenda. Informações importantes. Muito bem-vindo vocês, viu? Obrigada. Bom, Mayara, antes de a gente começar a falar um pouquinho dessas ações, né? Vamos trazer o que caracteriza, né, uma semente pirata, né? O que rotula, né, essa informação de uma semente sem procedência? É chamado de semente pirata ou semente ilegal toda semente que foi produzida fora do Sistema Nacional de Sementes e Mudas. E o que é isso? O Sistema Nacional de Sementes e Mudas é um conjunto de regras e procedimentos, né, regulamentações estabelecidas pelo Ministério da Agricultura para garantir a qualidade, a identidade desse insumo ofertado ao consumidor final. Então, dentro do sistema de sementes e mudas, existe o RENASEM, que é o registro que vai registrar as pessoas envolvidas nestes elos da cadeia, né? Ou seja, os produtores de semente, os comerciantes, os responsáveis técnicos da produção, do laboratório e todo o pessoal envolvido aí nessa cadeia, né? E também tem o RNC, que é o Registro Nacional de Cultivares, né? Está dentro desse sistema. Ou seja, toda cultivar para ser comercializada, para ser produzida aqui no nosso país, ele tem que estar registrado nesse Registro Nacional de Cultivares. Então, são uma série de procedimentos que caracterizam que aquele produto que chegou ali no comércio para ser vendido como semente, ele passou por todos os trâmites e ele está cumprindo com os padrões de qualidades estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. Mayara, eu gostaria que você comentasse sobre os prejuízos que esse tipo de semente pode trazer, não só para o produtor, que é aquele que comprou a semente, mas para toda a cadeia produtiva. Sim, a gente fala que envolve vários prejuízos. Primeiramente, aquele produtor que, a princípio, ele acha que ele está ganhando um desconto ali, que ele conseguiu um produto mais barato, uma vantagem econômica. Mas depois ele vai perceber que aquele produto dele, não ofereceu um stand que ele estava programado, né? Ele vai gastar mais produto, vai gastar mais agrotóxicos, porque aquela semente, além dela não ter vindo a quantidade ideal de sementes ali naquele saco, pode ter vindo com impurezas, pode ter vindo com sementes de pragas, né, de difícil controle, às vezes até mesmo pragas que são proibidas aqui no nosso estado, que são as sementes nocivas proibidas. Pode acontecer, se não foi passado por um teste de qualidade durante essa produção desse produto, dessa semente, pode acontecer isso. Então, o produtor está trazendo para dentro da propriedade dele uma bomba, né? Ele vai ter esses prejuízos aí e também é uma forma de comércio desleal com aquela pessoa que produziu dentro dos padrões, que seguiu todo o ritual ali do Ministério da Agricultura, se tecnificou, contratou um responsável técnico, fez os testes laboratoriais durante todo o ciclo e beneficiamento daquela cultura, e daí tem uma outra pessoa vendendo um produto com uma qualidade muito inferior, né? Uma concorrência desleal. E ainda tem a questão de querer comparar e competir com preço, né, Daniel? Essa aí você encontra um desafio no mercado. Como que é essa realidade, né? Pra gente que trabalha tudo regradinho, né? Tudo dentro dos conformes.
e ainda encontra situações como essa, né, de produtores, inclusive o seu Ari falou no depoimento dele que ele utilizava sementes sem procedência, teve prejuízo e aí conheceu o Germipasto, né, conheceu a tecnologia e hoje já não troca mais. Sim, a gente não só pirata em si, mas assim, fora dos padrões também, óbvio que se caracteriza como semente pirata, que aí é como a Mayara colocou. O produtor vai utilizar uma certa quantidade de produto, não vai ter o resultado que ele esperava, vai ter prejuízo, o prejuízo ali momentâneo da não formação da área e depois o risco, né, de trazer esse contaminante aí, perpetuar esse problema por bastante tempo. E vale lembrar, Éder, e assim, qual é o custo da semente dentro da formação de uma pastagem? É em torno de 10%, então por conta de 10%. E aí qual é a diferença de preço de uma semente fiscalizada, com todo esse controle, realmente dentro dos padrões mínimos exigidos pelo Ministério, para uma semente pirata, uma semente fora, né? A diferença não é tão grande. E aí se a gente colocar dentro do contexto total de custo da reforma da pastagem, é menos significante ainda para correr todo esse risco. E nós, por conta da produção, por conta de ser parceiro, né, Iagro, da Embrapa, de outros órgãos, a gente busca levar esse diferencial para o produtor, não só na questão de preço em si, de recomendação, mas de orientar para que o produtor de fato compre de empresa idônea, de empresa séria e saiba como se certificar de que realmente o que ele comprou é o que ele recebeu, como a gente já debateu várias vezes aqui, analisando o produto. Simples assim, faça uma análise, primeiro, né? Passe por um crivo em relação, conheça a empresa, saiba quem é o fornecedor, de onde vem essa semente, questione, né? Veja aquele CNPJ se está registrado ou não, né, no Renasem de produtor, de comerciante. Exatamente, o Renasem, ele é uma consulta pública, qualquer um pode acessar esse sistema dentro do site do Ministério da Agricultura e pode verificar ali com as informações que tem na sacaria de onde ele comprou, se veio de um produtor que foi cadastrado no Renasem, se tem aquele campo registrado junto ao Ministério da Agricultura, né? Tudo isso é uma forma de se precaver. E de forma simples, duvidar da promessa, né, Éder? Quando é muito... Quando o milagre é demais, o santo desconfia. Não existe almoço grátis. Tem que é uma coisa boa, tem que pagar. Com certeza. E aí, 2 pontos, né? O preço muito fora do mercado e também atrelado à recomendação, né? Às vezes uma recomendação muito diferente. Então, entrar, além do Ministério, checar se a empresa está lá ou não. Quem faz todo esse trabalho para liberar essas cultivares de recomendação é a Embrapa, Gado de Corte aqui de Campo Grande. Então também checar se para aquele tipo de semente, para aquele tipo de produto, qual é a recomendação. Então quando eu vejo uma recomendação muito diferente, ou não, eu uso um volume diferente, alguma coisa está errada. E desconfiar sempre da promessa milagrosa, porque, como a Mayara colocou, almoço grátis. Não. Mas pensando em relação aos prejuízos, a gente pode dizer também que os prejuízos eles se perpetuam por várias safras, né? Não vai ser só aquela ali. Perfeito. Imagina por quanto tempo vai ficar um banco de semente ruim de uma semente daninha que veio junto na sua semente. Imagina quantos anos. Trabalho muito tempo. E pragas assim que dão muito trabalho mesmo para você conseguir eliminar, né? E quando vocês falam de padrões mínimos exigidos, a gente pode dizer que isso garante qualidade? Sim. Existem as instruções normativas do MAPA, por exemplo, tem a instrução normativa para forrageiras tropicais, elas têm a quantidade mínima do padrão ali de germinação, de pureza, que tem que ter, conforme as categorias das sementes, né, sementes não certificadas, sementes certificadas, além também do limite de quantidade de sementes nocivas toleradas dentro daquela amostra. Então, existe um número máximo de sementes de outras espécies, de espécies nocivas, de espécies toleradas, que pode haver dentro daquela amostra de semente, daquela proporção. Acima disso já sai do padrão, aí que a gente considera um produto fora do padrão, um produto que não está garantindo o padrão federal. Ninguém gosta de correr risco em nada, né? A pessoa compra uma casa, faz um seguro da casa, né? Até de vida as pessoas fazem. Compra um carro novo, primeira coisa que faz antes de sair da concessionária, é um seguro. E eu acredito que essas informações de vocês é uma apólice de seguro para o produtor, pensando em produção no campo. E mais importante do que a Germipasto se posicionar dessa maneira, o trabalho que a Mayara faz, o Iagro levar essa informação, fazer a fiscalização, quem tem que fiscalizar e quem sofre com isso é o produtor. Ele tem que exigir, então é o produtor, exato, Éder, é ele quem tem que buscar
né, esse produto de melhor qualidade, um produto acima do padrão mínimo, um produto realmente que vai entregar, e não acreditar nessa falsa promessa, nessa questão de às vezes buscar um produto mais barato, compra um produto mais barato, porém utiliza maior quantidade por hectare. Então acaba ficando mais caro e ainda correndo todos esses riscos, sem a garantia também de ter um parceiro, um fornecedor, caso venha a ter algum problema, onde se apoiar, onde buscar um apoio posterior. Verdade. E o maior trauma do produtor, seja ele agricultor ou pecuarista, é a quebra de safra. Com certeza. É o que ela falou, né? Quanto tempo depois para você resolver aquele problema também, né? E ter esses prejuízos, né? Às vezes leva anos. Pela safra, né? Bom, bacana. A gente vai continuar esse bate-papo depois do intervalo, né? Tem muita informação ainda para você, amigo produtor. A gente vai para um rápido intervalo agora. Depois a gente vai saber quais são os processos, né, Éder, de implantação da fiscalização da Iagro aqui no Mato Grosso do Sul. Isso, que dá mais segurança para os produtores aqui do estado de Mato Grosso do Sul, mas a Iagro tem uma rede conectada com outros estados para garantir não só aqui para o estado, mas também para outros estados produtores aqui do Brasil, tá certo? Fica com a gente aí, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta à Conexão hoje falando, né, trazendo um alerta para você, produtor, sobre sementes piratas. Recebemos hoje aqui Mayara Chacha, coordenadora do Núcleo de Sementes e Mudas da Iagro, e também Daniel Diraim, nosso gerente comercial, para trazer orientações para você não cair nas armadilhas do mercado, né, Éder? Tem muitas, né, Thay? Muitas. Tem muitas. Bom, a gente vai começar agora aqui, né, conhecendo histórias de produtores que, olha, já tiveram dor de cabeça com sementes duvidosas. É a história do Ivan Henrique, né? Ele nos conta porque a Gemipasto, ela se tornou seu porto seguro e também os retornos que ele conquistou com a qualidade da nossa semente. Veja aí.
A propriedade nossa de pecuária, ela fica em município de Luiz Antônio, aqui em São Paulo, e uma outra área em Santa Rita do Passa Quatro. O meu perfil é assim, a gente cria gado PO de 36 anos, seleção antiga, e entramos também no Nelore Pintado, para fazer tourinhos para o melhoramento genético de plantéis ao redor, hoje até nacional, né? Que se entrar num leilão você manda para o Brasil inteiro, né? E genética é uma coisa não fácil, precisa ter anos e anos para se fazer um gado diferenciado, num padrão só. Mas é uma coisa muito satisfatória, e ainda mais entrando aqui nessa empresa que há alguns anos eu compro sementes da Germipasto, que o resultado é acima da expectativa. Nós já formamos pasto desde 94, eu junto com meu pai. O problema é que falam que tem aquela semente dentro de uma embalagem e depois você vê toda a praga que nasce no seu pasto. Então, é propagandas enganosas. Aí a pessoa não volta mais naquela empresa. Então, a gente tem essa prova no campo. O que você semeia vai nascer. Também com determinados trabalhos na terra, para ter um suporte para a semente, né? O caso é esse, a gente faz um trabalho bem dividido em piquetes para poder não ofender a raiz e o pisoteio. Então eu consigo ter um suporte maior do que o normal por área, mas aí tem que ter sempre uma suplementação. Agora, quando você não tem suplementação, você pode diminuir o número de cabeças que o pasto vai manter por anos. É até um negócio, tem gente que fala, eu reformo a cada 4, 5 anos. Eu tenho pasto que tem 20 anos, com manejo bem adequado. Isso é até ruim para quem vende a semente, só que a gente faz um negócio que tem que ser longevo. Mas a gente sempre volta e leva a semente de novo e faz um negócio além do normal. Eu tive pastos em áreas mais úmidas, em períodos do ano, que era o marandu antigo. E agora eu estou implementando com o MG5, que ele aguenta aquela mínimo de umidade, não morre e fica cada vez melhor com umidade. Raiz profunda e tem pastos assim exorbitantes. E a qualidade da semente é imbatível. Eu pesquiso assim mais pela televisão e por amigos. Então eu vou muito a Campo Grande. Eu achava que a empresa era só em Camapuã, que produz lá e é em Campo Grande. Aí amigos falaram, experimenta. Aí eu vi na Grishow, andei comprando e agora é o meu braço direito na semente, que vai ser anos e anos, vão ser, né, assim, bem aproveitados e a gente sempre retorna. Já fiz outras variedades também, como o Midícola, como qual que eu comprei mais? O próprio Marandu, mas o MG5 é o meu carro-chefe. O único segredo é manejo. Para mim hoje é o braço direito mesmo. Hoje é o meu, vamos dizer, o meu porto seguro. Olha, aproveitar e mandar um abraço para o Ivan Henrique. Além do mais, além de cliente da Germipasto, ele disse que é fã aqui do programa Conexão Rural Germipasto. Tá sempre conectado aqui com a gente. Coisa boa, ficamos muito felizes. Ivan, um abração para você. E olha só que interessante, Thay, ele falou sobre o mercado forrageiro e ele forma pastagem desde 1994, portanto 31 anos, né, que ele está aí no meio do caminho e já se deparou com propagandas enganosas. Quem é do setor que nunca, né, caiu num ponto do vinagre, em uma lábia, buscando o preço de sementes, né? E mais do que isso, ele teve sim prejuízo com a infestação de invasoras, de pragas decorrentes de sementes sem procedência. Né? Há bons anos ele não arrisca mais não, viu? Não quero arriscar mais não, tá com a gente aqui. Ele é um cliente assim, nosso, ele sempre está buscando novas tecnologias, antenado, né, com a evolução das sementes da Germipasto e sempre procura aí a novidade que a gente lança no mercado. É isso daí. Bom, e a gente volta aqui o bate-papo com o Daniel Dirame e também Mayara Chacha. Daniel, agora uma pergunta para você, né? Como a gente pode orientar o nosso amigo produtor que está nos assistindo, né, a identificar uma semente, né, que ela é realmente de qualidade, né? Quais são os principais indicadores? Cara, primeiro, sem olhar a semente, conhecendo, na conversa, na negociação, entender o preço, custo por quilo e o custo por hectare, né? Recomendação. Se está de acordo, se está dentro do que o mercado está trabalhando. Se estiver muito fora, tem que tomar um pouco de cuidado, ter um pouco de pé atrás. Mas depois, uma vez feito o negócio, uma vez levantadas as informações,
entendendo que, né, foi um bom negócio, foi feita uma boa negociação, é simples. Recebendo o produto, coleta uma amostra e encaminha para um laboratório credenciado no mapa, que vai poder fazer as análises aí tendo de forma bem rápida mesmo, tendo a pureza e a germinação e as pragas também, claro, né? Você vai saber se realmente aquela semente está de acordo e com certeza própria para utilizar. O Daniel, tem uma situação que o mercado vem adotando há um bom tempo, inclusive a Gemipasta ela foi precursora no envolvimento de sementes, mas muita gente aproveitou essa forma, né, de às vezes revestir a semente. A atenção deve ser redobrada quando a semente é revestida? Não? A princípio a mesma, né? Você saber, né, realmente qual o peso de 1000 sementes, o que tem ali dentro, se tem praga ou não, né, a recomendação. Basicamente, essa situação de você fazer uma análise, né, realmente analisar o produto, é onde vai te dar as informações. Não tem como previamente ou olhando de forma mais superficial você realmente ter as informações. E além da questão de pureza física, né, ter a informação de germinação, saber exatamente o que você tem em mãos. Quanto daquilo é semente, qual o peso de 1000 sementes, para saber se faz sentido a recomendação que está sendo indicada pelo fornecedor e também, claro, né, a germinação. Quanto daquela semente tem potencial para virar planta. Então, se a gente tem ali uma situação, né, 2 empresas oferecendo, né, sementes revestidas, então o cara, para ele ficar ligado ali, o produtor ficar atento, a de menor PMS é a que tem menos peso, menos, vamos dizer, o gesso, né, que o pessoal fala. O revestimento, na verdade, é um indicativo de quantidade. Ali eu vou saber qual das 2 sementes eu tenho mais ou menos semente por quilo. Vai impactar na recomendação depois, depois, vai impactar na recomendação. Porém, além da quantidade, eu preciso saber se aquela semente que está em maior quantidade, quanto ela está germinando, qual que é o poder germinativo dela. Não adianta eu ter mais semente para ter semente morta. Não adianta eu ter uma quantidade maior de semente para ter semente com baixo grau de germinação, por exemplo. Então, são os 2 fatores. De forma imediata, quantitativa, o peso de 1000 sementes vai me indicar qual a quantidade, aí, óbvio, eu uso. Vamos imaginar que ambas estão adequadas. Aí sim, o peso de 1000 sementes é o fator primordial para eu fechar a venda ou fechar a compra, né? Bom, em cima dessa informação. Só para a gente finalizar um pouquinho esse assunto com você, Daniel, depois até fazer umas perguntas para a Mayara, perdão, porque a gente tem muitas dúvidas sobre essa questão do controle sanitário aqui no estado e, claro, de sementes. Isso quer dizer, Daniel, que nem sempre quando vende uma semente, ela é revestida, ela é envolvida, quer dizer que ela tem qualidade ou tem com certeza. Aí é a análise. É a análise que vai definir. Então, assim, é histórico da empresa, histórico do fornecedor, entender, como a gente sempre fala, mais do que falar aqui é mostrar, é trazer o produtor, como vocês colocaram aí, se identificar, levar essa informação, nos cobrar desse resultado, e é esse trabalho ao longo dos anos que faz toda a diferença. Mas, para que o produtor não erre, o que ele deve fazer? No momento da compra, informar o fornecedor de que ele vai analisar o produto. Pronto. E depois, quando ele receber, de fato, fazer a análise. Dessa forma, evita uma série de problemas, prejuízos, replantio, né? A área não ficou boa. E lembrar, Éder, que nós estamos tratando de um produto que é um ser vivo. Eu tenho transporte, eu tenho armazenamento, tenho vários fatores que podem, né, prejudicar essa semente ao longo do tempo. E aí, quando essa semente está lá na fazenda, às vezes ficou lá 1 mês, 2 meses na fazenda, a área não estava pronta, atrasou, ficou numa revenda, enfim. Então, tudo isso, quando o produtor fizer a análise, ele vai poder identificar uma semente que às vezes está apresentando algum problema e possa vir causar dano. Tá, resumindo então, evitar dor de cabeça, né? Evitar dor de cabeça, análise. A gente vai falar um pouquinho ainda hoje sobre análise de semente. Inclusive, a Iagro oferece esse serviço, a gente vai falar um pouquinho ainda hoje. E, Mayara, falando sobre isso, né? A Iagro, então, vai passar agora a ser um órgão, né, fiscalizador do comércio de sementes. Às vezes as pessoas associam muito a fiscalização animal, ou técnico, né? Mas agora também no vegetal, vocês estão indo com essa bagagem, né? Por que você deu isso? Na parte vegetal, né? A Iagro já faz bastante serviço, né? Na fiscalização do vazio sanitário da soja, do vazio sanitário do algodão, a questão dos cítricos, que está vindo Campus agora também, a questão do agrotóxico, que a gente é bastante atuante na questão do uso correto, o comércio a gente
controlo tudo certinho também. E agora a Iagro, foi atribuída a Iagro pela edição da Lei Estadual de Defesa Vegetal aqui do Estado, a atribuição de fiscalizar os comércios de semente, que até então era fiscalizado pelo Ministério da Agricultura. A expectativa é que ainda este ano seja publicado o decreto regulamentando como que vai ser as ações de fiscalização no comércio de sementes a ser exercida pelo Iagro. Enquanto isso, nós fizemos todo um trabalho durante esse tempo de capacitação dos agentes, dos fiscais estaduais agropecuários, que já fizeram curso das coletas de semente, que obedece uma metodologia oficializada pelo MAPA. Temos também os materiais, né, os caladores, tudo de forma oficializada pelo MAPA. E quais são os números hoje que vocês têm já de comércios, registros, que vocês já têm de dados? Vamos tocar nesse assunto, Tainara, aqui. A Iagro, ela importou os dados de registro de comerciante, que são do Renasem, que é o registro nacional que eu havia comentado com vocês, né? Então, tem na faixa de 580 a 600 comerciantes de sementes no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, que estão cadastrados na base de dados da Iagro. Bacana. A gente sabe, né, que lá em Rondônia, a Idaron, né, que é o agente fiscalizador lá do comércio... É o Iagro deles. É o Iagro deles. A Iagro deles. Eles estão um pouquinho avançados nesse processo de fiscalização e vocês têm usado eles também como um parceiro para monitorar de informações. Como está sendo essa relação com a Idaron lá? A Idaron, ela já fiscaliza o comércio de semente há muitos anos, então eles têm uma base de dados e eles têm, como é que se fala, estatísticas de fiscalização, né, no estado deles já bem consolidado. E nós montamos a rede integrada de fiscalização de sementes. A princípio era só a Iagro e a Idaron compartilhando dados, experiências, né? Aí agora já temos a agência da ADER de Roraima, que está entrando também uma agência de outro estado também. Então o intuito é que essa rede integrada acrescente mais estados, porque quanto mais informações a gente tiver de todo o panorama assim, nacional, a gente vai ficar monitorando quem são os produtores de semente que vendem sementes no Brasil inteiro com padrões inferiores. Então a gente estaremos monitorando, compartilhando esses dados. Olha, a Idaron fala, eu tive dados muito ruins das sementeiras tais, tal. Uma delas tem aí, Mato Grosso do Sul. Então a gente pode efetivar a nossa fiscalização. Legal, vai cruzando dados e informações. Vai ser de forma mais incisiva. Eu acho que só tende a agregar. E Daniel, e você como gerente, né, comercial aqui de uma empresa produtora e comercializadora, como que você vê essas ações, né? O que isso traz de impacto para essas empresas? Com muito bons olhos, aquilo que você falou, diretamente na questão comercial, né, que equiparar os preços, todo mundo trabalhar com qualidade, né? Já que a Germpasto é uma produtora, ela sempre bateu nessa tecla, sempre levou, né, produto de qualidade para o mercado, sempre se posicionou dessa forma. E a gente comenta que tem mercado para todo mundo, né? Porém, só para todos. Porém, claro, muitas vezes o produtor não, mas seu preço está fora, seu preço é diferente. Mas quando você faz essa análise um pouco mais aprofundada, um pouco mais completa, o produtor entende que não. E esses produtores que a gente mostra aqui no Conexão e outros, né, e parceiros, representantes pelo Brasil todo, conseguem levar esse diferencial de qualidade, de posicionamento e com certeza quem vai ganhar é todo o setor, mas principalmente o produtor que vai ter à disposição produto de qualidade, onde as empresas vão brigar de forma igualitária e consequentemente vai ter que buscar melhorias para reduzir custos, porque o mercado argumentos, né? Exato, outros diferenciais, levar mais qualidade, mas não trabalhar de forma errada, não trabalhar, eu estou te vendendo um produto, porém não entrego toda aquela Ser transparente, Ser transparente. É isso, né, que a gente... O próprio Idaron tem, como a Mayara falou, dados onde nos últimos anos, nós até mostramos aqui já no Conexão, onde 80% das amostras fiscalizadas haviam problema. Poxa, é um número muito grande. Amostras com uma quantidade assim exorbitante de semente de planta daninha. Uma porção de amostra que vai ali para o laboratório de 1 quilo, ter 600 espécies, 600 sementes de uma espécie de daninha, você imagina? Você está semeando daninha. Então, não ter o padrão mínimo, né, de pureza, não ter germinação infestada por invasoras, são produtos que não vão gerar resultados, são produtos que com certeza não vai expressar aquilo que o produtor quer. Então, com certeza, quem ganha, né,
todo o setor, mas principalmente produtor. E o Mato Grosso do Sul, como um estado produtor, o Iagro fazendo esse trabalho, com certeza minimiza essa situação de exportar, né, de levar produto para outros estados. E lá o Idaron, né, Rondônia, Roraima, por exemplo, são estados que importam essas vão sementes. travar, exatamente. E eu até quero questionar isso, né? Será que vai ter alguma ação da Iagro focada nos campos de produção dessas empresas, diferentemente do que acontece da Idaron lá, né? Não, então, o que acontece? A fiscalização dos campos de produção, dos produtores, ela é no âmbito federal, então ela é de competência Do Ministério. Isso, do Ministério da Agricultura. A competência do Iagro é em relação ao comércio interno aqui no estado do Mato Grosso do Sul. As empresas comerciantes. As empresas. Isso. Acontece que quando é feita a análise daquele produto, tem atributos que, se tiver fora do padrão, quem é o responsável seria o produtor, né? Que são os atributos de pureza, de sementes nocivas fora do padrão, fora da quantidade. Então, aí as nossas medidas educativas, cautelares, penalidades chegarão a este produtor, porque ele é o responsável por aquele atributo, né? Não só o comerciante. É um efeito dominó. Né? Exatamente. Então, a gente tem que... A fiscalização, ela protege a todo mundo dessa cadeia de uma forma geral. O consumidor das sementes, vai na base. Mas também protege o comerciante, que às vezes comprou ali aquele saco para ele revender, e ele também às vezes não sabe que aquele produtor não é idôneo. Assim também como protege o produtor idôneo, fiscalizando as sementes piratas, que daí é uma concorrência desleal com o produtor idôneo. Então, a gente vê que todos os elos da cadeia de produção até chegar no consumidor final, elas são protegidas pela fiscalização. Então, a gente tem que ver a fiscalização com uns bons olhos. Perfeito. Olha, nós temos salientado muito aqui no programa, né? A GM Pasto, desde o início, Thay, ela tem preocupado em produzir qualidade nas suas sementes. Mas, e mais do que isso, né? Cada ano a GM Pasto ela entra em programas que vão garantir para o produtor a segurança, como é o programa Semente Legal. Sim, a pioneira, inclusive, né? Uma das primeiras empresas a participar desse programa. Sementes forrageiras, né? De rastreabilidade. Rastreabilidade de semente mostrar os caminhos da semente, né? Para por onde ela passa até chegar lá na prateleira para o produtor. Daniel, nesses quase 30 anos da GM Pasto, ela sempre vem nessa preocupação de garantir, de dar segurança para o produtor. E qual a importância para o produtor da GM Pasto adotar esses sistemas de qualidade? É mostrar transparência, de fato como a gente, né, abrir a cozinha, né, abrir todo o nosso processo de produção, desde os campos, durante o beneficiamento, depois da semente pronta, a semente que o produtor recebe, né, ou na revenda, via uma revenda ou direto por um representante, recebe na propriedade, ter, né, os padrões mínimos, ter a qualidade comprovada. A GM Pasto faz esse trabalho e ela contrata uma empresa externa, tem um custo nisso aí, para essa outra empresa isenta que trabalha, né, nesse segmento, né, poder fazer esse trabalho também e mostrar realmente que o que o Ministério, o que o Iagro, o que está na lei está sendo utilizado dentro da GM Pasto, e a GM Pasto entrega isso ao mercado, ao produtor. Então, mais do que o Daniel ou a nossa equipe aqui falar sobre isso, mostrar, né, tem essa empresa também. Isso é credibilidade, é realmente transparência com o mercado consumidor na hora que adquire os nossos produtos, na hora que leva a semente aí para a propriedade, ter essa segurança de que realmente o que foi comercializado, o que está ali na embalagem, está certificado, é realmente o que está lá dentro da embalagem. Legal. Bom, e falando nisso, né, como o Daniel colocou aí pra gente, né, transparência é uma das premissas aqui da GM Pasto, e ela se destaca por isso. Inclusive, né, é uma referência no mercado por estar aí sendo uma das primeiras empresas a participar desse programa de rastreabilidade e já recebeu a auditoria aqui dessa empresa, e a gente vai mostrar como que foi feito esse trabalho que você acompanha agora. O Semente Legal ele é um programa de autorregulamentação de distribuição de sementes forrageiras. Tá? O programa ele ajuda, assim como a gente organiza o mercado, ou melhor, o mercado se auto-organiza de forma a prover para o consumidor final uma ferramenta que ele consegue ter a garantia de toda a cadeia de produção da semente. Hoje a nossa visita é aqui em Camapuã, Mato Grosso do Sul. A gente está na unidade de beneficiamento de sementes da GM Pasto.
para um trabalho que é muito importante dentro do escopo do programa Semente Legal, que é a auditoria de verificação e aplicação do checklist baseado no protocolo Semente Legal. Ele é baseado em legislações, em normas que regulamentam o mercado e normas de gestão, no caso a ISO 19011, ISO 9001, que a gente pega as melhores práticas de gestão da qualidade e gestão de auditoria. A GM Pasto passa a ser monitorada mensalmente pelo índice Trust Score e anualmente, né, com uma nova auditoria a contar dessa data de hoje para verificação dos processos. Essa auditoria a gente encara isso como muito importante para evoluir dentro dos nossos processos. Chama atenção aqui para a questão da captação da energia solar. É a primeira empresa dentro do protocolo ali, dentro do escopo de Semente Legal, que implementa a reutilização de fontes de energias renováveis dentro do seu processo produtivo. Então, isso é muito bacana porque vai em linha do que a gente procura construir para o Semente Legal, que é também a questão da sustentabilidade, né? Garantir que tudo está sendo produzido com o menor impacto possível aqui nos recursos naturais. Então esse eu chamo a atenção que foi um processo bem bacana que deu muito orgulho para a gente poder constatar isso aqui na GM Pasto. Além de fazer a verificação AVEC, que é a verificação de amostragem, ela amostra essa semente e leva isso para um laboratório de confiança dela e valida os nossos resultados, o nosso cliente está levando uma semente de fato o que ele comprou, com toda a qualidade necessária para ele ter um bom plantio. Muito bem, nós vamos agora para o intervalo comercial e depois do intervalo, a Mayara e o Daniel, eles vão trazer aquelas dicas que você tanto queria para um guia prático que vai sim te ajudar a identificar sementes legais e evitar prejuízos, tá certo? Nós não queremos que você tenha prejuízo, não. Isso mesmo, e ainda informações para você fazer análise de semente certinho, sem dúvida. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germe Pasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germe Pasto. Para mim, uma semente de boa qualidade é aquela semente que a gente pode confiar, tanto na logística, na entrega, ela chega no prazo, tanto na germinação, a gente não tem perda, né? Eu hoje estou muito satisfeito. Aqui eu não tenho o que reclamar. Sempre o que eu precisei, a semente entregou. Da situação que a gente está vivendo hoje, a pecuária cada dia ficando mais apertada, a agricultura ganhando espaço, nos preços do jeito que estão, se não... O custo altíssimo dos insumos, tem que inovar, tem que ter tecnologia para viabilizar o negócio, senão sai do mercado. É uma das empresas top, muito boa, a gente tem resultado positivo, atendimento bom, o relacionamento com os meninos é muito bom, nunca nós tivemos problema com semente aqui. A questão da logística boa, pós-venda excelente, só tem a agradecer, né, aos meninos. O que fez com que nós adquiríssemos o produto da GM Pasto? A qualidade, né? A qualidade da semente, porque você comprar um produto simplesmente pelo preço não é uma maneira muito assertiva de você fazer um negócio. Você precisa comprar um produto de qualidade e saber que o produto, que a sua semente vai chegar com pureza, né? Livre de impurezas, né? Uma semente que você vai plantar e não vai nascer outras coisas junto. Né? Você sabe que é qualidade acima de tudo.
E você compra uma semente que você sabe que é realmente semente. O nível de satisfação é total, né? Porque eu sei que eu estou comprando uma semente de qualidade, um produto que é já consolidado no mercado, né? Eu conheço a Germipasto já de bastante tempo, né? Sei já como é o trabalho da empresa. E quando você já tem uma empresa que é referência e que oferece tudo isso para você, a segurança de você fazer um negócio é muito grande. É na terra que tudo começa. E a semente é o início de tudo. Nosso trabalho é produzir, para entregar eficiência. Semeamos qualidade, para você colher bons resultados. Nosso sonho é germinar o seu. De volta com o Conexão Rural Germipasto e hoje falando sobre a importância da semente de procedência de qualidade, hein? Cuidado com sementes piratas, hein? E a nossa equipe conheceu o Ismael dos Santos, que é um experiente gerente de fazenda, que sabe sim da importância da escolha de sementes forrageiras de procedência, não é, Thay? Isso mesmo, né? Ele já sentiu aí, né, impactos de uma semente sem procedência e sabe que com a chegada do Germipasto lá na fazenda, tudo mudou. E olha, ele teve segurança e ainda muita qualidade na distribuição da semente, porque utilizou a VDTEC, né, Éder? Vamos conhecer um pouquinho a história do Ismael. Sou Ismael, sou nascido no estado do Paraná, mas me considero um mato-grossense, porque estou aqui já há mais de 30 anos e comecei aqui no Mato Grosso do Sul, sempre na pecuária e sempre cuidando do que é dos outros. Hoje sou gerente aqui já há 18 anos, peguemos isso aqui bem cru, quando chegamos aqui nós tínhamos pasto de 600 hectares, 700, e fomos reduzindo para 70 hectares, 65, e isso onde já deu um aumento de forragem no capim, a gente consegue trabalhar com menos animais, roda mais fácil, você consegue vedar mais pasto. Vivemos aqui sem usar bandeira há muito tempo, era um sofrimento, muita falha, outra hora parece que vinha até praga no meio da semente. Aí, através do Juliano, começamos a trabalhar com a Germipasto, já vai para 3 anos, estamos muito satisfeitos com os resultados. O que dá mais segurança que eu sinto é a confiança que eles depositam, a transparência que eles depositam e acompanhamento do trabalho. Então isso aí, trabalhando junto, é difícil ter erro, né? Mas hoje, com essas melhoras genéticas aí de semente, qualidade, pastagem e divisão de pasto, hoje conseguimos ter um bom desempenho e estamos bem satisfeitos. O sistema da gente é cria, recria e engorda. Temos essa fazenda aqui, que é a São João da Papais, aqui a 10 km de Água Clara. A gente procura muito a genética, né? Genética, a gente já faz inseminação já há 15 anos. Tudo é bonito, mas se não tiver o capim, infelizmente o resultado não vem.
Então, desde quando o patrão empunhou isso na cabeça que o capim é o carro-chefe, as coisas começaram a melhorar. Aí começamos já a adubar, reformar, formando os pastos mais antigos, os pastos mais degradados, adubando, calcareando. E o capim nosso aqui, o carro-chefe sempre foi a Decumes, por ser vaca. E nas terrenos mais arenosos, através do companheiro de trabalho de semente aí, começamos a trabalhar com a dictioneira, fazendo um consórcio. E para a vaca, ela bem manejada, é um capim que funciona muito bem também. Geralmente no desmame, na Decumes, nós temos um ganho aí de 500 gramas até 600 gramas dia nos bezerros. Já chegamos até a mais nas águas. Mas no geral, anualmente, 600 gramas tranquilo, ganho dia. A Decumes, na verdade, se ela tiver com facho, é um capim que para vaca não tem melhor. Desde quando o terreno não for tão exigente, eu acho que é o carro-chefe. É um capim que aguenta desaforo, aguenta seca, aguenta pisoteio e volta muito rápido. É diferente assim de um brisanta, né? Que se for pro chão, é 90 dias para você recuperar. Depois que nós compramos através do Juliano a VDTEX, foi um salto para nós, um rendimento de trabalho espetacular. Pessoal muito prestativo, qualquer dúvida, qualquer problema, você chamou, no outro dia eles encostavam, estou muito satisfeito. A gente tinha umas Vincom, meia boca e o implemento a gente já pôs na cabeça que o implemento tem que ser bom, a semente tem que ser boa, mas tem que andar todo mundo junto. Usamos o DTDX atrás e temos duas, um aqui e uma na outra propriedade. Nossa, eu preciso de ver a alegria. Hoje todo mundo quer semear a semente. Antigamente ninguém queria, com medo da falha e achar que era eles. Mas hoje virou uma facilidade muito grande que todo mundo quer. Olha, e agora a gente traz dicas valiosas, né, para você não cair, gente, nas armadilhas do mercado, não é, Éder? Olha, e por isso nós voltamos com o bate-papo com a Mayara da Iagro e também com o nosso gerente de vendas, né, o Daniel Diraimo. Só reforçando, a Mayara, ela é coordenadora do Núcleo de Sementes e Mudas da Iagro, aqui do Mato Grosso do Sul. E Daniel Diraimo, todo mundo já conhece, é nosso gerente de vendas. A gente volta no bate-papo com eles, não é, Thay? Isso mesmo. E Daniel, a gente está chegando ao fim do programa, né, mas antes de a gente, né, se despedir dos nossos produtores aí, conta pra gente, né, top 4 informações relevantes e fundamentais para o produtor aí na hora de comprar a semente e ficar tranquilo. Checar, né, a idoneidade da empresa, né, do fornecedor, checar preço e recomendação, se faz sentido, se está alinhado com o mercado ou muito diferente. Ao receber o produto, né? Durante a negociação também é importante, né, dizer ao fornecedor, mas recebendo o produto, coletar uma amostra e encaminhar para o Iagro, a Mayara vai dar os caminhos aí para a gente fazer. E por final, não acreditar em milagre, né? Realmente, né, esse almoço grátis não existe, muitas vezes é fazer um bom negócio ali, acha que realmente está fazendo, mas depois o prejuízo vem, não consegue formar bem a área, tem problema por bastante tempo. Então, reunindo esses pontos, com certeza o produtor vai se beneficiar em muito na hora de comprar semente, na hora de formar a pastagem. Mayara, então top 3 com você agora então. Top 4 do Daniel, top 3 com você. Quais documentos o produtor deve exigir ao comprar uma semente? A semente ela deve vir com a nota fiscal. Essa nota fiscal tem que especificar que é uma semente de espécie tal, tem que especificar aquele produto. E, geralmente, quando é uma semente pirata ou algo ilegal, eles vendem, às vezes, como grãos, como resíduos, mas eles não podem fazer a nota fiscal de semente exatamente daquela cultivar ali, né? Então, seria a nota fiscal e o documento complementar, que no caso seria o termo de conformidade, quando se tratar de sementes não certificadas,
ou certificado de semente, quando for o caso das sementes C1, C2, sementes certificadas, né? Bacana. Bom, e a gente falou, né, um pouquinho sobre as análises de sementes. A Iagro realiza esse serviço, como que funciona? São 2 laboratórios que vocês possuem? Isso, tá. A Iagro possui 2 laboratórios credenciados pelo MAPA, tá, de análises oficiais, que é o LASO CG, que fica aqui na Central, em Campo Grande, perto do Lago do Amor, e o LASO de Dourados, que fica lá nos campos da UFMS. E lá é realizado a análise para grandes culturas e aqui em Campo Grande a análise para sementes forrageiras. Vai ficar o link aqui com a nossa carta de serviços depois no site, né, no canal do YouTube, com as informações certinho no site do MS-Gov, tem todo o passo a passo que o produtor pode fazer para coletar essa amostra da semente que ele for comprar. Ele pode estar entregando ali em qualquer escritório local da Iagro, que nós temos escritórios locais em todos os municípios do estado. Então ele pode seguir esse passo a passo, deixar esse produto lá e tem a guia de pagamento, né? Tem uma taxinha ali para análise. E acho que a melhor forma dele se prevenir daquele produto que ele está comprando, né? Ele analisar antes de jogar dentro da terra dele. Então, o custo é só pela análise da semente, não tem custo do frete, então? Não. Não tem? Não, a gente faz um deslocamento por malote, por correios, não tem. Qualquer cidade, qualquer um dos 79 municípios, é isso? Isso, só entregar no escritório local ali da cidade, certo? E Mayara, eu vi o produtor ser mais assertivo na hora dessa coleta, né, para enviar. O que ele deve fazer? A semente está lá na propriedade, qual que é essa orientação que você passa? É importante que seja, né, uma porção representativa do lote, então pegar uma quantidade ali razoável de sementes, de 500 gramas a 1 quilo, um pouco de cada saco ali que ele tem para ter uma representatividade bem legal. E mandar principalmente em sacos de papéis. Informação que tem que ir nessa etiqueta. Na carta de serviço tem tudo os dados certinho e, se não me engano, tem uma ficha, que é um requerimento que ele vai preencher com os dados tudo certinho. Que legal. Já estão funcionando os laboratórios, né? Sim, sim. Qualquer momento o produtor já pode fazer essa análise de sementes. Então. Sim, eles fazem análise o ano inteiro. Que bacana. Então, muito em breve, então, acredito que desse ano, então, a Iagro começa a fiscalizar os comércios, né, de sementes. Isso. Um avanço, né, pra gente aqui, acho que pra Germipasto também. A gente uma proteção ao consumidor, aos produtores, aos comerciantes, a todo mundo. Gostou, né? Daniel? Com certeza. E vai ajudar o produtor, facilita, né, André? Porque às vezes ele, puxa, onde eu mando essa amostra? O Daniel fala lá de coletar, como que é isso? Onde que eu vou mandar? Qual é o custo? Né? 150, 200 reais é um custo baixo pelo tamanho da compra, muitas vezes, pelo risco, pelo impacto. O prejuízo, né, é baixo. E outra, eu não preciso levar a Campo Grande, eu tô lá em outra cidade, tô distante. Na Urilândia. Deixo no E aí vai. Outra coisa, outro ponto importante é que o comerciante, a loja, também vai ser fiscalizada. E ela também, caso ela comercialize um produto com algum problema, ela também vai ser penalizada. Então é importante não só o produtor, não só quem fornece, o fornecedor, lá, o fabricante, a indústria, mas toda a cadeia. E o Iagro vai fiscalizar isso aí também. Uma coisa importante é que a Iagro, ela vai estar bem em cima também na questão da educação sanitária, ou seja, na conscientização do consumidor daquela semente. A gente quer que o produtor ele seja um consumidor exigente, que ele queira cada vez mais uma semente de qualidade. Por quê? Existe semente ruim, porque tem gente que quer comprar semente ruim também. Então, existe essa importância aí da conscientização. E se a semente exportada lá para fora tem altos índices de pureza, né, de qualidade, por isso você vai comprar uma semente ruim. Exatamente. Nós podemos pegar o exemplo da Iagro na questão sanitária animal, né? O Mato Grosso do Sul tem aí, quando nós tínhamos a vacinação contra a aftosa aqui, nós alcançávamos índices altamente positivos, 98% de vacinação contra a aftosa. E foi justamente esse trabalho feito pela Iagro que viabilizou não só, né, o Mato Grosso do Sul a ser um estado livre da aftosa sem vacinação, mas o Brasil todo. Um trabalho muito bem feito que pode ser replicado, inclusive, no vegetal, né? Isso. Até usando isso, Éder, é de interesse do produtor que não haja problema sanitário. E também é de interesse do produtor, como a Mayara colocou, ele ter um produto de melhor qualidade, ele vai ter maior eficiência, a formação vai ser melhor, o custo vai reduzir, o impacto é positivo da mesma forma. Então, ele é o principal ator nisso aí, é ele que tem que interessado, é ele quem tem que cobrar a qualidade. A importância do serviço de educação sanitária também, não só da fiscalização, mas ser conscientizado. Educação, justamente. Exato. Fico com você nessa, não é só cobrar ou pressionar o produtor na base da lei. Não, ele ter consciência, sabe, e entender que ele faz parte de um processo. Exatamente.
Gente, muito obrigada então pela participação. Fica aí a nossa dica, nosso alerta, né? Obrigada, Mayara. Obrigada, Daniel. Obrigada. A gente vai ficando por aqui, né, Éder? Isso aí, fechou? Fechou. Mais um programa Conexão Rural GM Pasto. Olha, lembrando, né, que o link para você ter informações sobre análise de semente pela Iagro vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube. E para rever este e outros programas, também é só acessar o nosso canal lá no YouTube, não é, Éder? Certo. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.